Hello brothers and sisters! Sentiram saudade? Eu também, e o canal tá de volta, hein pessoal? E eu com uma cara nova, né? Então sejam muito bem-vindos ao Hard Oriented Channel. E na nossa reestreia, eu vim atender aqui um pedido daquele pessoal que adora conhecer uma coisa nova para incrementar aí a playlist de vocês. As indicações trazidas hoje são dos chamados underrated, injustiçados ou lado B. São chamados assim porque são artistas que mereciam terem muito mais sucesso, mais reconhecimento, mas que infelizmente acabaram ficando ou no anonimato, então em alguns casos acabaram caindo no esquecimento mesmo. Vou apresentar aí 5 bandas de AOR selecionadas a dedo aí pra vocês apreciarem, viu? Então fique comigo até o final que o vídeo de hoje tá sensacional. Que saudade de dizer isso, né, cara? A primeira banda que eu vou indicar a vocês aí é mais um projeto do que uma banda propriamente dito. E a principal pessoa por trás desse projeto é um carinha muito conhecido aí da galera que já curte o AOR há mais tempo. Tô falando de ninguém menos que o Jeff Kanata e o seu projeto Archangel. O primeiro disco de quebra, o mais clássico, foi lançado em 1983. E esse projeto ele surgiu de um trabalho conjunto entre os músicos Jeff Kanata e Michael Soldán, que são parceiros de banda desde o seu trabalho anterior na banda Jasper Roth, né, que lançou um único disco lá em 1971, uma banda de rock progressivo, tá? No início dos anos 80, após gravarem algumas demos, eles mostraram pro pessoal lá da CBS Records, que já de cara assinaram um contrato com a banda e bancaram o lançamento da obra. Legal é que a banda era só basicamente o Michael Soldán e o Jeff Kanata. Então foi necessário arranjar mais músicos de estúdio para completar o time e formar ali aquela banda para tocar no disco. E dentre esses músicos de estúdio temos grandes nomes, como por exemplo James Christian, que é vocalista da banda House of Lords, né, que dispensa apresentações, bandaça. Vale lembrar que o James também é um ex-integrante da Jasper Roth, que é aquela banda de rock progressivo que os dois principais da banda aí faziam parte antigamente. Nesse disco aqui o James toca teclado em alguns momentos. Outro carinha que aparece aí nos bastidores é o baixista Hugh McDonald, né? Mais conhecido por ter sido o primeiro baixista do Bon Jovi e que voltou para a banda anos depois, após a saída do saudoso Alec John Such. Tem outros nomes aí também por trás desse disco, a lista é bem extensa, como por exemplo o tecladista da Cyndi Lauper, o Jeff Bova, né? O produtor e guitarrista Lance Quinn, que nesse disco aqui ele toca guitarra em alguns momentos. Sem falar que a mixagem do disco foi toda feita pelo Tony Bon Jovi, que é primo de você sabe quem, né? Não preciso nem falar que o sobrenome do cara já diz tudo. Em 1983 sai então o primeiro disco auto-intitulado do Archangel, e que disquinho maravilhoso esse, cara. O Jeff Kanata, além de cantar, ele também tocava guitarra e bateria. Ele era um multi-instrumentista de mão cheia. Houve até um videoclipe da música Tragedy, né? E no videoclipe tem uma banda tocando junto com o Kanata e o Soldán, que é uma banda local lá de Connecticut, que foi contratada só pra aparecer no vídeo mesmo. Mas o disco em si, cara, é sem tirar nem pôr. Desde a primeira música, Stars, até a última música que fecha o disco, a King of the Mountain, é clássico atrás de clássico, petardo atrás de petardo, é maravilhoso. A música Wanted, Dead or Alive, inclusive ela foi regravada pelos canadenses do April Wine, outra bandaça aí de hard rock, em seu álbum Walking Through the Fire de 1985. Essa então é a minha primeira indicação aí pra vocês. Archangel, auto-intitulado de 1983. E cara, eu não tenho mais o que dizer não, é só vocês pegando esse disco pra ouvir mesmo, pra entender o que eu tô falando. O Archangel teve esse lançamento aí em 83, só que aí logo depois a banda se dissolveu e o Jeff Kanata resolveu se lançar como um artista solo. Aí 5 anos mais tarde, mais precisamente em 1988, sai então Inmates of Forever, que é o primeiro disco solo do Kanata, que aí é a minha segunda indicação para vocês aí hoje.
Images of Forever de 88 mostra um Kanata fazendo um som, um AOR de altíssimo nível, com uma certa influência vindo do rock progressivo, só que aquele progressivo oitentista, sabe? Bandas como o Genesis na fase do Phil Collins, o Yes, o Peter Gabriel, mais ou menos aquele tipo de som que eles iam fazendo naquela época. Se você curte essa onda mais pop do rock progressivo, é quase certo que você vai curtir esse disco aqui. Eu gosto bastante desse disco, e aqui a gente encontra grandes momentos aí do AOR em músicas como Breakaway, Middle of the Night, Long Distance, Fortune Teller, Hand in Hand. Inclusive, cara, essa Hand in Hand, cara, a introdução dela eu consegui enxergar claramente o Asia fazendo aquilo com uma maestria. Existe até uma nomenclatura para esse estilo de AOR, que é muito bem feito, mas com muita influência do rock progressivo. É o AOR Pomp Rock, ou Pomp AOR, justamente por ser uma coisa bem pomposa, por assim dizer. Eu tô devendo a vocês aí um vídeo falando sobre os vários subgêneros do AOR, e esse vídeo já tá em pauta, hein, pessoal? Fique atento aí na volta do canal. O Kanata lançou ao todo aí 5 discos solo na sua carreira inteira, inclusive um deles foi meio que um revival do Archangel, né? Que é o Tama Rock de 2002. A indicação da vez é o Images of Forever, mas cara, eu tenho que fazer uma menção honrosa aí ao álbum Watching the War, de 1993. Cara, esse disco é maravilhoso. Fica sendo um bônus aí na indicação da vez. Inclusive eu tô pensando aqui, cara, o que você acha de eu fazer um vídeo contando a respeito da história do Jeff Kanata naquela minha série de vídeos Hard Biography, hein? Deixa nos comentários aí que eu vou querer saber, viu? Urgent foi uma banda formada no início dos anos 80 pelos irmãos Michael Kerr no vocal e guitarra, Don Kerr no vocal e teclado e Steve Kerr na bateria. Além deles, também tocavam na banda o guitarrista Hugh Vasquez e o Cliff Black, baixista. O Michael e o Steve, eles participaram de uma banda anterior chamada Sterling, que lançou um único disco lá em 1980. O disco chama-se City Kids, é um som bem pop rock, lembra muito aquela linha de som que o Cheap Trick fazia, sabe? Já o baixista Cliff Black, ele veio de uma banda chamada Vendetta, que é um power trio de hard and heavy, cara, muito bom. Lançou um único disco lá em 1982, se você depois quiser pesquisar aí pra ouvir. Com a banda formada, eles então assinam um contrato aí bem ambicioso com a Manhattan Records, que era uma subsidiária da EMI, e já foram dando um jeito aí de solicitarem pra gravadora 2 grandes nomes do rock mundial para fazer a produção do primeiro disco deles aí. Eram o Ian Hunter e o Mick Ronson, 2 grandes nomes aí do glam rock dos anos 70, 80. Em 1985 sai então Cast the First Stone, o primeiro disco do Urgent, que de cara já conseguiu uma música aí na Billboard Hot 100, né? Que é a música primorosa Running Back, que abre o disco. A música Love Can Make You Cry, ela também teve um grande reconhecimento porque ela foi parte da trilha, né, do filme Iron Eagle, de 1985 também. E em 87 sai então o segundo disco da banda, o maravilhoso Thinking Out Loud, que teve um singlezinho apenas da música Can't Take No More, né, cujo videoclipe conta com a participação de Charlie Sheen, grande ator aí na época, bem novinho. E, infelizmente esse segundo disco deles foi um fracasso de vendas, de sucesso, de tudo. Mas, cara, infelizmente mesmo, porque ele é um descasso, ele é muito bom. A banda acabou se dissolvendo e cada um foi para um canto diferente. O guitarrista Will Vasquez foi tocar guitarra na banda solo do Jean Beauvoir, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito da história dele. Vou deixar aí no card para você salvar e assistir depois mais tarde, viu?
Posteriormente ele ingressou no Diving for Pearls, que é outra banda muito boa de hard rock, eu tenho ela também aqui na coleção. Mas ele se consagrou mesmo na carreira de ator, cara. E o primeiro filme que ele participou foi o The Mambo Kings, de 1992, com Antônio Bandeiras. Hoje ele conta com mais de 40 papéis no seu currículo, tendo trabalhado com grandes artistas como Adam Sandler, Will Smith, etc. O Cliff Black foi tocar baixo aí no álbum Nights Are So Long, que é o primeiro álbum solo do Michael Monroe, é vocalista do Hanoi Rocks. Já os três irmãos formadores da banda aí, também cada um foi para um canto diferente. O Michael Kerr até chegou a montar um projeto, o The Michael Kerr Project, só que não foi pra frente, nem tem nada gravado deles não, sabe? O vocalista Don Kerr, ele passou a atender pelo nome de Donnie Kerr, e aí ele foi gravar backing vocals para outros artistas, inclusive ele gravou os backing vocals no álbum Why You Are Aura, que é o álbum do Ian Hunter, em parceria com Mick Ronson, os dois produtores do primeiro disco do Urgent, né? Porém, foi outro que seguiu carreira de ator, fazendo alguns papéis secundários em vários filmes aí durante sua carreira. Agora, o baterista Steve Kerr, não se sabe o paradeiro dele até então, né? O Urgent foi uma banda sensacional, infelizmente com a vida bem curta, mas deixaram 2 lançamentos aí pra se conhecer e super vale a pena, hein? Vai atrás que você não vai se arrepender. A indicação da vez agora é de uma banda que merecia um vídeo só pra ela. Formada em Baton Rouge, Louisiana, na segunda metade dos anos 70, a banda adotou o nome de Louisiana's Le Rooks. Nome bem exótico, né? Porque Rooks é um molho feito à base de farinha e gordura de carne cozida, que é muito utilizado na culinária lá de Louisiana. A formação da banda era Jeff Pollard, vocal e guitarra, David Peters na bateria, Leon Medica no baixo e backing vocals, Tony Hesselden, guitarrista e segundo vocalista, Rod Roddy, tecladista, e Bobby Campbell, que tocava alguns instrumentos secundários, né, como percussão, violino, alguns instrumentos de sopro, e também ajudava no backing vocal da banda. Com o primeiro disco sendo lançado em 1978, Louisiana's Le Rooks aparecia aí com uma proposta de som que mesclava bem ali o rock clássico com uma onda um pouco soul, um pouco pop e com uma pitadinha de southern rock bem de leve. Particularmente eu coloco esse primeiro disco deles naquele nicho do AOR West Coast. Vocês vão me ouvir falar bastante disso ainda. Quem já conhece já sabe do que se trata. E o álbum de estreia ele atingiu as paradas aí com algumas músicas, como a New Orleans Ladies, que atingiu o número 59 das paradas, e a Take a Ride on a Riverboard, que atingiu o número 109. O primeiro disco deles é maravilhoso, assim como os outros seguintes que saíram também. Eles lançaram ao todo 8 discos de estúdio, mas como eu disse, eles merecem um vídeo especial só pra contar a respeito da carreira deles. Nesse vídeo aqui eu venho apresentar-vos o 4º álbum de estúdio deles, o So Fired Up, de 1983. Nessa época eles já tinham retirado o Louisiana do nome, né? A banda aqui só se chamava Le Rooks mesmo. Esse disco ele marca especialmente por ter sido o primeiro e único lançamento da banda, com o gigante vocalista e saudoso também, Fergie Frederiksen. Esse cara dispensa apresentações, infelizmente já falecido aí em 2014, mas ele é muito conhecido por ter sido o vocalista do Toto no excelente álbum Isolation, de 1984. Fora outros trabalhos que ele coleciona aí ao longo da sua carreira, né? É outro que merece um vídeo só pra ele. No Le Rooks, ele entrou pra substituir o Jeff Pollard, que na época ele saiu da banda, ele inclusive renunciou à sua carreira no rock and roll, tornando-se pastor em uma igreja batista, onde ele tá até hoje, né? O álbum também conta com a presença do guitarrista Jim Odom, que entrou para substituir o Bobby Campbell, que havia saído aí também para se dedicar aos estudos, né? Cara, falando sobre o som do Le Rooks nesse disco aqui, os 2 últimos lançamentos antes desse disco, eles já vinham numa pegada mais arena, uma coisa mais mesclada um pouco com hard rock, né? Então o que eles fizeram aqui foi replicar o som que eles estavam fazendo, só que agora com um toque a mais, vindo do grande Fergie Frederiksen, que já tinha uma bagagem na época, ele tocou em bandas como o Trillion, o Angel, né? Fora a carreira solo dele, que já tinha lançamento também. E o resultado não podia ser outro, né? Momentos inesquecíveis do AOR estão registrados aqui nessa bolachinha. Como, por exemplo, a canção Carrie's Gone, que abre o lado B. Ela atingiu o número 79 das paradas da época. E essa música ela foi composta pelo próprio Fergie Frederiksen, né? Em parceria com Jim Odom, em homenagem à sua ex-namorada, a atriz e também já falecida, Carrie Hamilton, filha da atriz americana de bastante sucesso, Carol Burnett.
É um álbum, cara, com grandes hits em potencial. Eu sou suspeito pra falar, porque durante muito tempo eu tinha uma playlist de AOR e metade desse disco tava nessa playlist e eu ouvia ela em loop, né? Então, cara, eu tive muitos grandes momentos ao lado das músicas que estão nesse disco aqui. Aqui nós temos a Yours Tonight, a Turning Point, Wait a Minute, So Fired Up, que abre o disco, né? Let Me In, maravilhosa também. Tem a Lifeline, né? Que é a segunda do lado A, ela foi coverizada pelo Uriah Heep no álbum deles de 1989, o Radiant Silence, né? Bom, só dando aí uma pincelada mesmo, porque o negócio é você pegar esse álbum aqui, cara, e ouvir do início até o fim. E igual eu disse, é uma banda que merece um vídeo específico só pra eles. E eu vou deixar vocês ouvirem aí pra tirar as suas próprias conclusões. Combinado? Cara, se tem uma coisa que eu curto muito pesquisando bandas mais lado B, é quando eu encontro aquela banda que é bem desconhecida, mas ela foi formada por um ex-membro de alguma banda que é super mainstream, né? É o exemplo aí do Streets, e é impossível falar de Streets sem mencionar uma outra bandinha aí chamada Kansas. Tudo porque o Streets foi uma banda aí formada pelo incomparável vocalista Steve Walsh, que cantou no Kansas, né? E ele já tinha um lançamento solo em 1980, o álbum Shimmer Dreamer, também muito bom. Em 1982 ele se encontra com um outro ex-membro de banda aí que também surfava no rock progressivo, é o Mike Slamer, ex-guitarrista da banda City Boy, banda britânica muito boa, tem esses dois discos deles aqui. O baixista Billy Greer e o baterista Tim Jurt, eles completavam o time, formando assim o Streets. E logo no primeiro lançamento, no álbum First, de 1983, a banda já emplacou aí um sucesso, a música If Love Should Go, que atingiu aí o número 6 das paradas americanas, na categoria Mainstream Rock Airplay, categoria esta que depois foi renomeada para Top Rock Tracks. Disquinho maravilhoso esse, com grandes momentos também do AOR, muitas músicas boas. Mas aí, 2 anos mais tarde, eles lançam então o álbum Crimes in Mind, que saiu em 1985, esse disquinho aqui, ó, maravilhoso também. E cara, agora eu vou falar um âmbito bem particular sobre esse disco. Quando eu conheci ele, lá pelos idos de 2010, 2011, mais ou menos, cara, foi uma explosão na minha mente, cara. Porque naquela época eu tava naquela euforia, conhecendo o AOR ainda, então eu tava conhecendo muitas bandas, uma atrás da outra, e parece que eu tava em busca de ouvir um som. E a banda Streets, nesse disco aqui, o Crimes in Mind, era o tipo de som que eu tava querendo ouvir, cara. Foi como se tivesse acertado em cheio, assim, a linha sonora que eu tava buscando ouvir naquele momento. Tanto é que é um disco que eu posso ouvir tantas vezes quantas forem necessárias e eu nunca vou enjoar, sabe? É aquele disco que todas as músicas pra mim são maravilhosas, do início ao fim. Infelizmente é um disco que ficou no anonimato, não teve sucesso e culminou no fim do Streets, né? Logo depois, o Steve Walsh ele voltou para a banda Kansas, gravou o álbum Power de 86, levou junto com ele o baixista Billy Greer, né? O Mike Slamer, depois que ele saiu do Streets, o cara se tornou um grande nome no cenário AOR e hard rock. Então ele tem grandes lançamentos, grandes participações aí ao longo da sua carreira. Só para citar aqui 2 trabalhos onde ele faz parte aí, é o Stillhouse Lane, bandaça, e o Seventh Key. O Tim Jurt, após sair do Streets, ele foi tocar bateria na banda Joshua, banda cristã, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. O disco Intense Defense de 1988. Descasso, maravilhoso esse aqui. Em 1997 saiu um CD ao vivo deles, né, do Streets, lançado pelo selo, deixa eu ler aqui porque esse nome é difícil, é o King Biscuit Flower Hour, né, eles só lançavam discos ao vivo, né, com qualidade de estúdio. O disco tem a foto do Steve Walsh na capa, assim, com o nome Streets no topo, e, bom, ele é basicamente o álbum First deles ao vivo, tocado ao vivo, então...
Então fechamos assim com chave de ouro, com essa indicação maravilhosa, bandaça Streets, que marcou muito minha vida como um mero curtidor de AOR, um AORzeiro, né? Então encerramos assim o nosso primeiro vídeo da volta aí do canal. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que curte um bom e velho rock oitentista. Se inscreva aí no canal que o próximo vídeo você já vai ficar sabendo quando sair, hein? No mais é isso, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!